Sejam muitíssimo bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Hoje para uma aula um pouco mais polêmica, né? No sentido de que a minha ideia é mostrar algumas soluções, digamos, questionáveis de blockchain. Ou, como alguns amigos chamam, é blockchain, só que não. Meu nome é Marco Simplício, sou professor na Escola Politécnica da USP. Então, o objetivo é reforçar, né, como estamos no módulo de blockchain sem o hype, reforçar o olhar crítico sobre aplicações de blockchains, lembrando vocês de para que serve um blockchain. Bom, um blockchain não resolve absolutamente tudo. Temos um bloco, inclusive, dedicado a discutir várias soluções descentralizadas também, que resolvem algumas coisas que tem pessoas que têm tentado usar blockchain para resolver e não necessariamente blockchain vai ajudar. Então, cenários, exemplos que eu vou colocar aqui são que as pessoas tentaram fazer um blockchain com uma máquina da verdade, por exemplo, ou quando o blockchain está sendo utilizado, mas não tem exatamente uma necessidade clara de uma autoridade de carimbo de tempo dentro do sistema. Então, por que você vai usar uma autoridade de carimbo de tempo descentralizada se nem uma autoridade de carimbo de tempo você precisa dentro do sistema? Ou algumas aplicações que parece que tem muito mais a ver com log transparente, né? Só quer dar uma transparência no sistema, do que de fato precisa de um blockchain descentralizado, vários nós replicados, rodando consenso. Então, pode ser utilizado um mecanismo um pouco mais leve, né? Somente para transparência, que é o que a gente discutiu em uma outra aula. Aviso, são todas propostas reais, derivadas de reais ou que foram sugeridas em algumas conversas informais. Eu não vou falar de quem que veio as propostas, muito mais mostrar o que elas têm por dentro. E, importantíssimo, eu não sou dono da verdade, não sei dizer com certeza se uma proposta parecida com a que está aqui, ela não faz sentido de fato, mas a tendência é que não necessariamente faça muito sentido. O objetivo não é sacanear com ninguém que tenha feito essas propostas aqui, muito mais ajudar você que está assistindo essa aula a fazer as perguntas certas antes de simplesmente engolir uma solução com blockchain como sendo uau, que muito legal, dá para resolver. Vamos ver se dá ou não dá. Né? O olhar crítico é exatamente o que eu quero que vocês tenham nesse módulo do blockchain sem o hype. Então vamos lá, uma a uma. Vamos iniciar por uma que é do interesse de qualquer cidadão brasileiro, que tem a ver com a coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas nós, cidadãos brasileiros, podemos propor leis diretamente, não precisa esperar um parlamentar colocar essa proposta dentro do Congresso. É o caso, por exemplo, que aconteceu da Lei da Ficha Limpa, e as 10 medidas contra a corrupção começaram como propostas de lei de iniciativa popular. Qual que é o requisito para isso? Precisa de assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional e 0,3% dos eleitores de ao menos 5 estados. Então é bastante gente do Brasil e também com uma distribuição geográfica razoável, né? Não interessa somente a um grupo dentro de um estado, por exemplo. Se isso acontece, pode ser encaminhado isso ao Congresso e eles vão fazer uma análise da lei e, nesse contexto específico de iniciativa popular, não pode colocar jabuti dentro da lei. Né? Jabuti é a expressão utilizada para alguns itens extras alheios colocados numa lei que não tem nada a ver com a lei em si. Então, você pode completamente mudar o contexto de uma lei colocando umas coisinhas ali que não tem nada a ver. Né? Então, jabuti, o termo jabuti é por conta de, se você encontra um jabuti numa árvore, você vai falar, poxa, mas não faz menor sentido esse jabuti estar nessa árvore. Mas alguém colocou ele lá. É exatamente isso que acontece com alguns itens em algumas leis brasileiras. Né? Fins escusos que aparecem na nossa política maravilhosa. Salve, salve. Isso aconteceu, por exemplo, com as 10 medidas de combate à corrupção, que chegou como um projeto de lei de iniciativa popular e virou, assim, sem entrar no mérito se eram boas ou não as medidas iniciais, mas elas foram mudadas completamente. Alguns dizem que foram transformadas em 10 medidas a favor da corrupção. Sem entrar nesse mérito, você pode se perguntar, mas você acabou de falar que não pode mudar quando entra como iniciativa popular. Mas a Câmara normalmente alega que, bom, eu não consigo verificar esse monte de assinatura, se é verdade, se não é verdade. Então, o que acontece? O parlamentar pega aquela proposta de lei e apresenta como ele mesmo a proposta. Né? Então, um parlamentar apresentando a proposta como se fosse dele, né? Não é de iniciativa popular. E nesse cenário pode pôr jabuti.
tão, enfim, desagradável, né? Um dos benefícios da lei acaba sendo tirado, né? Que é um dos benefícios da lei que permite projetos de iniciativa popular acaba sendo removido porque o pessoal não consegue verificar assinaturas. Então, vamos resolver esse problema. Vamos colocar um blockchain e o blockchain permite a verificação das assinaturas. Pura e simplesmente. Né? Então, vamos registrar no blockchain essa intenção do eleitorado de ter esse projeto de lei aprovado. Resolve ou não resolve? Pensa um pouquinho e continua na sequência. Bom, acho que nem adianta muito, né? Porque eu coloquei nesta aula sobre aplicações que não fazem muito sentido e, na prática, isso não tem nada a ver com a ordem dos eventos, né? Não precisa uma autoridade de carimbo de tempo. Faz diferença se você assinou o projeto de lei antes ou depois de mim? Nenhuma. Então, por que você está colocando um blockchain nesse cenário? O problema todo é a veracidade das assinaturas. Para resolver isso, o que você precisa é de assinaturas digitais verificáveis. Por exemplo, se todo cidadão brasileiro tivesse acesso a assinaturas digitais, né, um certificado digital que o identifique no sistema, ele simplesmente gera essa assinatura e envia. E aí pode ser verificado, né, usando certificados digitais válidos por uma autoridade certificadora, né, ICP Brasil ou qualquer outra internacional, né, não precisa ser necessariamente a ICP Brasil, basta ser verificável aquela assinatura digital, está tudo certo. Se quiser registrar isso no blockchain, fica à vontade, mas blockchain não está ajudando de fato. Não é porque foi registrada uma assinatura no blockchain que ela é daquele usuário de fato, né? O que certifica que a assinatura é minha ou não é uma autoridade certificadora que verificou meus dados pessoais e criou um documento chamado certificado digital que diz que aquela chave pública de verificação ela pertence ao Marco Simplício. Então pode verificar a assinatura se bater, né? Se bater com aquela chave pública, a assinatura é válida, foi o Marco Simplício que assinou de verdade. Então é isso. Isso aqui é assinatura digital, não é um cenário de utilização de blockchain em si. Vamos para uma outra, razoavelmente tranquila também. O problema que aconteceu na época da pandemia de Covid-19, mas podia ser para qualquer outra vacina de interesse, né? Alguns países, por exemplo, exigem que você tome vacina contra a febre amarela para entrar dentro do país, né? Covid-19 é um cenário que tem muitos países que exigem a apresentação do comprovante de vacinação para poder entrar no país ou participar de algum evento, coisas do gênero. E o problema, no caso do Brasil, é que o site do Ministério da Saúde saiu do ar. E aí as pessoas não conseguiam emitir o comprovante, né, de que eles tinham tomado a vacina. E aí uma solução que surgiu, se tivesse dentro do blockchain, esse problema estaria resolvido. De novo, pergunta, blockchain faz sentido? Sim ou não? De novo, né, não tem ordem de eventos nesse cenário. Faz diferença se o comprovante foi emitido para você antes ou depois de mim? Não faz nem diferença se você tomou a vacina antes de mim ou não. Né? A ordem dos registros não tem absolutamente nenhum valor dentro desse cenário. O que se busca nesse cenário aqui é disponibilidade. Não se busca exatamente alguma coisa do tipo registro no tempo. Então, o que se precisaria de verdade? Assinaturas digitais em uma plataforma que tenha disponibilidade, né? Replicação. Era só colocar o site do Ministério da Saúde num sistema em nuvem, ou mais de um sistema em nuvem, coloca lá no AWS da Amazon, coloca no Azure da Microsoft, deixa todos os registros espalhados e pronto, problema resolvido. Né? Você basta as assinaturas digitais estarem disponíveis que está resolvido. Né? E o próprio usuário pode ter isso armazenado e replicado localmente, né? Coloca aí no Google Drive, na Dropbox, no OneDrive, e simplesmente você não precisa mais entrar no site do Ministério da Saúde para fazer nenhum tipo de verificação, desde que o Ministério da Saúde emita certificados assinados digitalmente e seja possível acessar a chave pública do Ministério da Saúde, o problema é resolvido. Então, enfim, não é exatamente um cenário para blockchain. Na verdade, mal é um cenário para log transparente também, né? No final das contas, o log transparente é uma opção em muitos cenários em que o pessoal está querendo utilizar blockchain, mas ele tem muito mais a ver com garantir uma transparência que não vai ter nenhuma modificação indevida no sistema, todo mundo consegue enxergar o sistema a qualquer momento. Um log transparente só seria útil nesse cenário se houvesse a preocupação do Ministério da Saúde, por exemplo, não ser tão confiável assim e ele pudesse querer reescrever
o passado, né? Retirar uma informação do passado, fingindo que nunca fez aquela emissão de um comprovante de vacina. Ou inserir no passado, né? Inserir algo no passado dizendo, ele tomou há vários meses a vacina. E na prática, como o Ministério da Saúde é uma entidade considerada confiável para emitir esse tipo de certificado, ele poderia emitir um certificado falso posteriormente, e registrar no log transparente, falando, não, o cara tomou vacina lá atrás, mas vendo o mundo real, não tem problema nenhum com isso. Ele só não tinha me pedido comprovante, por exemplo. E ele poderia também eliminar algum comprovante antigo da base de dados, não faria a menor diferença se tivesse a assinatura digital em si, o próprio usuário aplica, né, apresenta a assinatura digital, mesmo se o Ministério da Saúde quisesse reescrever o passado para remover esse comprovante da base de dados, o usuário tendo esse comprovante ele mesmo não precisaria consultar o log transparente para saber se ele está lá ou não. Foi assinado digitalmente, está tudo certo. Enfim, não tem a ver, é uma proposta real que apareceu e não faz muito sentido usar blockchain, log transparente, nenhuma dessas tecnologias que a gente está discutindo aqui dentro, exceto, de novo, tecnologias que dão disponibilidade para o sistema. E então, a gente pode ir agora para uma um pouco mais polêmica, né? Se você estava no Brasil em 2022, em particular, você deve ter ouvido discussões sobre o uso de blockchain em eleições, né? Eu não confio nessas urnas eletrônicas, elas desviam votos, eu não confio no TSE, eles vão desviar votos também na sala secreta. Eu prefiro uma votação baseada em blockchain, transparência, isso é o que há. Enfim, tem bastante gente que discutiu uso de blockchain em eleições e espero que com esse conjunto de aulas você tenha também um olhar crítico para dizer, faz sentido o blockchain em eleições para evitar situações como eu sei se meu voto foi contabilizado? Eu apertei ali um certo número, como eu sei que a urna registrou esse número, não um outro número, né? O software está fazendo alguma sacanagem ali, ou depois que é enviado o meu voto para o TSE na contabilização, né, na totalização do sistema, ele não faz um desvio ali mesmo. Blockchain resolve algum desses problemas, sim ou não? E, bom, a resposta é blockchain e eleições não tem absolutamente nada a ver, tá? Não tem ordem de eventos nenhuma no cenário de eleição. Não faz diferença se o meu voto foi feito antes ou depois do seu. Na verdade, até faz. Se eu conseguir identificar se a ordem em que os eleitores votaram, eu posso quebrar o sigilo do voto. Eu sei a ordem das pessoas na fila, eu vejo a ordem que os votos foram registrados no blockchain, pronto, eu consigo saber quem que votou em quem, simplesmente comparando as duas ordens. Então, o blockchain pode trazer insegurança nas eleições. Não traz absolutamente nada de melhorias de verdade. Tem uma frase do Benalô que é bastante interessante. O vídeo está nas referências do slide, que é a seguinte. A blockchain faz coisas muito legais. Ele deveria fazer essas coisas muito legais o mais longe possível de eleições, porque simplesmente não faz sentido. Quem fala de blockchain em eleições ou não entende de blockchain, ou não entende de eleições, ou é simplesmente desonesto. Não é frase minha, é a frase do Benalô, tem no conjunto ali de referências dos slides, deem uma olhada depois, e ele está falando disso aqui. Né? Não faz sentido. Não é uma tecnologia que ajuda de verdade nas eleições. Qual que é a solução real para esse tipo de preocupação com as eleições? Então, primeiro cenário, vou supor o software honesto, tá? O software não está desviando votos ali dentro. O que precisa? A urna precisa simplesmente gerar assinaturas digitais e divulgar os resultados que ela conseguiu coletar ali. Né? Se o software não está desviando nada, as assinaturas digitais do software, né, do hardware, da urna, vai ser uma comprovação de que aqueles votos vieram de uma urna legítima, né? Não tem alguém colocando uma urna errada dentro do sistema. Então, nesse cenário, supondo que o software seja honesto, isso aqui basta, né? Assinatura digital em cima dos resultados. E é o caso no Brasil. No nosso cenário, a urna assina digitalmente todos os resultados correspondentes, é um boletim de urna, né, onde tem os totais correspondentes e outros documentos, né, tem o log, tem o registro de cada voto individual para ser verificado. Então, enfim, supondo que a urna em si não desviou, aquele boletim de urna impresso que é colocado no final da eleição na porta da escola, né, onde foi feita, na porta da sessão eleitoral, onde foi feita a votação, ele permite fazer uma recontagem dos votos nesse cenário. De novo, supondo software honesto, você consegue fazer uma recontagem dos votos olhando os papeizinhos correspondentes aos boletins de urna que foram assinados digitalmente
pelas urnas. Na verdade, tem até algumas cidades do interior que fazem exatamente isso, tá? Eles sabem o resultado antes até do TSE. Eles pegam os papeizinhos, contabilizam e batem depois com o que o TSE entregou. Então a história de sala secreta é a maior baboseira que já foi falada dentro da eleição. A sala secreta não existe. Tem uma sala onde é feita a contabilização, o computador que contabiliza, mas os eleitores conseguem fazer a recontabilização usando os boletins de urna, de novo, supondo o software sendo honesto. Ok? Então, esquece sala secreta. Isso é coisa de maluco. Tá, mas esse cenário não é o cenário que me interessa. Eu não confio na urna, eu não quero assumir que o software é honesto. Nesse cenário que eu preciso de uma solução. Blockchain é a solução? Não, continua não sendo. Primeiro, a totalização paralela sendo feita com os papeizinhos continua sendo válida para o processo de totalização, né? Uma forma de auditar o processo de totalização continua sendo válida mesmo com o software desonesto. A parte chata é, não, mas ele pode estar desviando, né? O total enviado para o TSE, ele já está alterado. Alguém conseguiu ultrapassar as barreiras de segurança existentes no sistema e está desviando votos. O TSE nem sabe disso. Né? Na sala não secreta, ele está contabilizando incorretamente os votos, porque a urna desviou os votos. Qual que é a solução nesse cenário? Blockchain? Não. A solução nesse cenário tem duas grandes famílias de soluções. Uma é a parte de impressão de voto, que não é exatamente um retrocesso. A ideia da impressão do voto não é voltar para o voto manual sendo votado. Tá? É simplesmente a urna gera uma trilha de auditoria adicional, na verdade. Duas trilhas com votos, uma trilha de auditoria que permite verificação desses votos. Além de registrar digitalmente o voto, que pode ter sido alterado, a urna poderia gerar também um comprovante impresso que o usuário consegue enxergar, né? Usando o olho dele, ele consegue verificar que aquele registro está correto. Para que isso? Porque depois, né, acabada a eleição, se alguém olhar para uma certa sessão ali e desconfia, nossa, teve muito voto para um candidato, pouco para o outro, truco. Acho que essa urna aqui pode estar fraudando o sistema. Dá para pegar os votos impressos, né, os papéis, e verificar se ele bate com o registro digital. A urna conseguiria, em princípio, modificar o registro digital, né, porque afinal de contas está ali na memória, eu não consigo olhar o que está sendo registrado. Mas o papel eu verifiquei, consegui olhar e ver que estava o meu candidato ali de verdade. Aí, por amostragem, você poderia fazer uma conferência entre os sistemas. De novo, não é panaceia, tá? Enfim, não é, e por que isso não é feito? Bom, tem algumas complicações potenciais no sistema, não existe sistema 100% seguro, não existe sistema 100% auditável, e quando você adiciona um mecanismo no sistema como uma impressão de voto, você pode trazer novas vulnerabilidades em si. Por exemplo, não é tão difícil assim destruir os papéis, né? É mais difícil, em princípio, alguém conseguir invadir a urna e modificar o software, do que simplesmente destruir os papéis, até para simplesmente aquecer os papéis, são papéis térmicos, isso ia enegrecer todo o conteúdo dos papéis ali, e você perde a trilha de auditoria. E mesmo aí que a urna esteja fazendo a coisa certa, dá para criar a impressão de que tem algo errado ali. Ou rasga a urna de lona, enfim. Teria que se pensar em mecanismos de proteção desses papéis, a custódia desses papéis pode ser um pouquinho complexa. Então, isto é um dos motivos pelos quais precisa se discutir um pouco mais a questão de colocar a impressão do voto, mas do ponto de vista técnico, né, é recomendado tecnicamente usar esse tipo de coisa. Usando na Índia, por exemplo, a questão da impressão de voto no Brasil ainda não se entrou neste tipo de mecanismo, foi testado, não foi muito bem visto por algumas autoridades, vira e mexe e volta essa discussão. E a segunda forma de fazer, que não necessariamente precisa de muita coisa de papel, é chamada de auditabilidade fim a fim. A ideia é a seguinte, o usuário ele recebe um comprovante do voto dele, um comprovante do voto não é você votou em tal pessoa. É simplesmente um número, um código de rastreio, lembra um pouco o código de rastreio dos Correios, né? Não precisa dizer exatamente o que está por trás, qual é o produto que está por trás. É simplesmente um número que permite você identificar o seu voto dentre vários outros votos, sem dizer exatamente qual que é o candidato correspondente. E aí você pode conferir tanto no local de votação que aquele número corresponde ao candidato que você votou, e você consegue conferir na totalização também. Existe aí algumas soluções nesse sentido, Helios, ElectionGuard, Wombat, VoteXX, tem algumas soluções muito mais voltadas a votos online, mas tem sido alvo de discussão com o TSE, com a comunidade técnica, acadêmica
esse tipo de solução, em particular porque ele resolve alguns problemas de voto impresso em si, como, por exemplo, a custódia dos papeizinhos, né? A custódia dos papéis no cenário de voto impresso é complicada, você tem que garantir que os papéis não vão, né, os votos impressos em si, eles não serão desviados de alguma forma, né, destruídos. No cenário de E2E, o usuário que leva este comprovante para casa, de novo, que não quebra o sigilo do voto. Aliás, o voto impresso, deixando bem claro, ele não quebra o sigilo também. Enfim, tem uma discussão de, não, aí vai dar para ver o papelzinho. O usuário não leva o papelzinho para casa, fica nessa urna de lona. Ou seja, não dá para saber em quem o eleitor votou, porque o papelzinho fica guardado ali. No cenário do E2E, você não tem que se preocupar em guardar esses papeizinhos, porque o usuário que ele recebe é simplesmente um número que não identifica as escolhas do voto correspondente. Identifica um voto dentro do sistema e dá para ver que ele foi incluído na contabilização. Então, enfim, soluções desse tipo podem dar mais transparência, inclusive no cenário que você não quer assumir que o software seja honesto. De novo, não tem a ver com blockchain. E log transparente? Log transparente tem algumas coisas interessantes que daria para colocar assim. Por exemplo, o próprio TSE hoje ele já tem plataformas de transparência, né? Ele coloca ali no sistema quais foram os boletins de urna que foram utilizados, foram resultados, né, da eleição. O software em si tem os hashes dos pedaços dos vários módulos que compõem o software, isso vai para uma plataforma de transparência do TSE. Então, enfim, daria para colocar todos os dados públicos de uma eleição dentro de uma plataforma de log transparente, até para o TSE poder falar, não, nem eu consigo mudar isso aqui. Teve um caso em particular em 2022 que os resultados da eleição estavam dentro de um site e em um certo momento começou uma discussão sobre, tem os logs da urna e tem alguma coisa esquisita com os logs, teve uma grande quantidade de acesso ao site, o site não deu conta, caiu, pelo menos essa é a versão oficial. E aí o que aconteceu é que voltou de novo o site no ar e alguns usuários da internet começaram a falar, não, tá diferente. Eu tenho a versão original, baixei todos os arquivos originais, estão diferentes desse que voltou agora. Balela, tá? Mudou, tá? Mudou uma coisinha, mudou o timestamp, o instante de tempo em que estavam registrados cada um dos dados em si, mas o conteúdo era igual, né? Eu tenho contato com algumas pessoas idôneas que fizeram a verificação do antes e depois, estava igualzinho, não foi feito modificação depois que o site caiu do ar, mas se tivesse no log transparente, isso não precisaria de alguém fazer uma verificação um a um, né? Daria para puxar diretamente desse log os mesmos dados sem mudança em instante de tempo em que foi colocado no ar os dados em si. Então, a ideia, né, de eventualmente colocar alguma coisa de log transparente é interessante, em grande parte por conta disso. Né? Você pode registrar coisas públicas e dar maior confiança da população de que aquelas coisas públicas não vão ser modificadas em nenhum momento. Né? Tanto dados antes da eleição, as chaves públicas de cada uma das urnas, para não dar para alguém falar, olha, essa urna aqui não foi a urna que deveria ser utilizada. Alguém fez votação numa outra urna, uma sala escondida, depois pôs aqui no lugar de votação, esses votos aqui são todos falsos. Bom, dá para ver, né? A assinatura digital correspondente é a assinatura digital que, com a chave pública, né? Dá para verificar com a chave pública da urna que deveria estar sendo utilizada nessa sessão. Se dá, então não teve essa coisa nenhuma. Se não dá, tem que explicar de fato. Por que essa urna foi colocada aqui? Não, foi uma urna de contingência, porque a original deu problema, a urna de contingência estava registrada já para essa sessão, então esse tipo de coisa, né? Maior transparência de tudo que é gerado de dado público dentro da eleição, isso ajuda, é interessante. Potencialmente, um bloco transparente faz parte também das discussões do TSE, esse tipo de coisa. Se você ainda acha que precisa de blockchain para eleição, mais uma referência interessante de alguns autores, inclusive o Ron Rivest, que é um criptólogo conhecido há muito tempo, Going from bad to worse, from internet voting to blockchain voting. Então, tradução aqui, indo de ruim para pior, de voto pela internet para voto com blockchain. Então, enfim, honestamente, não. Eu tenho estudado bastante com outros pesquisadores. Votação eletrônica, blockchain per se, não parece, de fato, trazer qualquer ganho dentro de sistemas. Log transparente tem alguma coisa, mas blockchain completo, registro de votos em blockchain, não faz muito sentido.
Vamos para uma outra, então, saindo da polêmica, uma legal, né? Uma mais, digamos, lúdica como proposta, que é o seguinte: o problema é esse. Como saber se um usuário tem experiência alegada numa certa atividade? Eu falei que eu sou um tenista de nível internacional e aí você paga uma grana para jogar comigo, por exemplo. Ou qual a qualidade de produtos ou serviços ofertados por uma empresa. Né? Tem uma empresa que diz que tem 10 anos de experiência no mercado, tem mesmo? Vou pagar o preço que ela cobra porque ela tem esse monte de experiência, é boa a experiência das pessoas com essa empresa. E tem algumas plataformas que propõem registrar os dados em blockchain para validação aí pelos vários usuários participando do consenso. Então, deu consenso, né? Todo mundo fala, não, essa experiência da pessoa física ou jurídica está comprovada. Todos os usuários do sistema entraram em consenso. O que está errado nessa ideia? Blockchain é útil quando tem ordem de eventos. Aqui não tem ordem de eventos em lugar nenhum. Que evento, cara pálida? Não tem nem eventos aqui. O eventos registro, né? A diferença de tempo entre os registros vai ajudar alguma coisa? Talvez, para ver se aquela empresa existe há 10 anos, dá para olhar no blockchain se existe esse registro. Pô, vai no cartório, vê quando a empresa foi registrada, faz muito mais sentido. E consenso, novamente, não tem nada a ver com conteúdo dos dados do blockchain. Consenso tem a ver com a ordem de tempo em que os registros foram colocados dentro do blockchain. É isso que os nós fazem para entrar em consenso. Eles não entram em consenso se o conteúdo, né, o evento em si está correto ou não. Cara, eu posso chegar lá e falar que eu tenho 10 anos de experiência como presidente dos Estados Unidos. Os nós não vão olhar isso, eles vão ver se a assinatura digital minha está válida e vão verificar, dentro do princípio de mecanismo de consenso, por exemplo, por Proof of Work, eles vão verificar se o desafio criptográfico para aquela prova de trabalho está correto. É isso que eles verificam. Eles vão verificar se eu sou ou não presidente dos Estados Unidos há 10 anos. Então, blockchain não é uma máquina da verdade. Entrou no blockchain não significa que é verdade o dado. Validação é feita pela aplicação, não é feita pelo blockchain em si. Se é difícil validar sem blockchain, quando colocar no blockchain vai ser tão difícil validar. Solução real para esse tipo de coisa não tem exatamente, né? Em geral tem a ver com sistema de reputação. Os usuários falam bem daquela empresa, então aquela empresa parece ser idônea. Então tem coisas como Reclame Aqui, o próprio Google tem reviews, né, de empresas, o Ibit tem revisões também para os usuários. E dá para construir um sistema distribuído, eventualmente, que faz essa questão de reputação. Não é necessariamente blockchain, né? Você vota bem ou mal naquela empresa ou naquela pessoa, né? Dando alguma confiança a mais de que aquela entidade, né, tem de fato aquilo que ela diz ter. Né? O próprio LinkedIn tem a questão de você pode dar uma recomendação sobre uma certa experiência que o usuário tem, esse tipo de coisa que ajuda, de fato. Quer colocar isso no blockchain? Fique à vontade, mas colocar em qualquer plataforma ou outra vai ter exatamente o mesmo efeito. O blockchain não vai trazer nenhum benefício de verdade nesse cenário, porque não precisa de ordem de eventos especificamente. Né? Se eu coloco uma recomendação antes ou depois de você, faz a menor diferença. Uma outra, que essa é real, essa é interessante, é usado como caso de sucesso. Já vi apresentações como caso de sucesso, isso aqui, que é bem interessante, que é o seguinte: o problema é este. Diversas empresas têm formatos internos distintos e isso dificulta criar uma solução integrada. Que eu gostaria de uma plataforma padronizada para compartilhamento desses documentos usando uma formatação padrão. E aí, no caso de sucesso, usa blockchain. Colocaram blockchain, as empresas fizeram ali um esforço para participar desse blockchain e conseguiram fazer a integração. É muito interessante o caso, é um caso real de uso de blockchain, mas não tem ordem de eventos nesse cenário. Que eventos? O registro dos dados, enfim. Esse cenário aqui precisa padronizar os formatos. E aí é legal a blockchain como uma solução, porque as empresas podem ter interesse em padronizar o formato para ficar de acordo com o formato do blockchain. Então, de fato, o blockchain ajudou porque ele definiu o formato correspondente. Mas precisava do blockchain para isso? Não, bastava todas as empresas sentarem na mesa e dizer, ó, vamos usar esse formato em comum, não registrado no blockchain necessariamente, e vamos adiante. É engraçado que nesse cenário o blockchain parece que é meio que utilizado como na fábula da sopa de pedra. Não sei se todo mundo conhece a fábula, mas é essencialmente assim. Tinha um malandro que ele queria
comer os produtos ali da horta de uma senhora que morava no meio da floresta. Ela não dividia com ninguém, uma senhora bem avarenta. Então ele pediu, né? A mulher falou, não vou te dar absolutamente nada. Tem até uma versão com malas artes, né, do folclore brasileiro. Ele falou, então, você não pode só me emprestar um caldeirão e água para eu fazer aqui, que eu vou fazer uma sopa com a minha pedra mágica que eu tenho aqui. Ela, sopa de pedra? Como assim, sopa de pedra? Fica uma delícia. Eu simplesmente coloco a pedra, fica uma maravilha a sopa. Não, tá bom então. Ela emprestou um caldeirão, a água, estava ali fazendo, estava mexendo ali a água com a pedra, sentindo, nossa, que delícia isso aqui. E aí a senhora ficou curiosa. Não, mas eu gostaria muito de experimentar essa sopa de pedra. Não tem problema. Então vamos incrementar mais, né? Como não sou só eu, me arranja ali uma cenoura, uma batata, uma abóbora e tal. E aí ela forneceu um monte de coisa, colocou ali no caldeirão. De fato, a sopa ficou uma delícia, né? O sujeito ali, o malandro, tirou a pedra antes, né? Afinal de contas, ela ia pegar com a colher ali a sopa. Não, deixa eu só tirar a pedra, né? Senão você pode morder, quebrar o seu dente, não quero que isso aconteça. E aí, quando ela tomou a sopa, nossa, ficou uma delícia a sopa. A pedra fez a sopa ficar boa? Não, foram os outros produtos todos que fizeram a sopa ficar boa. A pedra não fez a menor diferença, assim como o blockchain não fez a menor diferença, a não ser incentivar, né, o pessoal a sentar na mesma mesa e usar os formatos padronizados. Então, enfim, é interessante como caso, né, porque, de fato, incentivou pessoas a adotar padrões, mas não é blockchain como solução, é convencimento como solução. Se blockchain é o que é necessário, né, pode colocar outra tecnologia, machine learning, data science, alguma outra coisa do gênero, talvez consiga resolver exatamente do mesmo jeito. Para usar esse mecanismo de machine learning, você tem que usar esse formato. Aí, então beleza, top. Pode ser utilizado, mas é isso, não é blockchain. Tecnicamente, não é blockchain a solução para esse tipo de cenário. Solução de verdade tem várias linguagens padronizadas, depende do cenário, né? RDF, JSON, XML, JELIS, tem várias iniciativas no mundo para padronização de formatos para várias coisas. O que acaba sendo um problema também, né? Se vocês quiserem olhar o quadrinho do XKCD que eu pus aqui como referência, é quando você tem muitos formatos, padrão é como se você não tivesse nenhum formato padrão, né? São vários padrões, não ajuda em nada. O ideal é ter um só amplamente aceito. E aí sim você consegue fazer coisas do gênero. Padronização é um problema da humanidade, de fato. Quando você quer criar um padrão que unifica tudo, o que você faz na prática é criar mais um padrão. Isso só complica mais o cenário. Blockchain não resolve isso, tá? Infelizmente não é uma solução para esse tipo de coisa. Aí tem um outro caso também interessante, lúdico, porque, na boa, eu não sei como resolver isso aqui. Na verdade, eu até sei, eu vou mostrar um livro que resolve. Isso aqui é uma proposta interessante de solução desse problema, que é criar uma plataforma de transparência global. Qual que é o problema? Bom, eu quero eliminar informações privilegiadas no sistema, que sejam controladas por alguns grupos que podem tirar proveito disso em detrimento de outros. Blockchain é um mecanismo para transparência. Consigo, então, colocar nesse cenário de transparência. Todo mundo tem que registrar as informações privilegiadas no blockchain e pronto, agora todo mundo tem acesso à mesma informação, ela deixa de ser privilegiada. Olha só, que bonito. Então, o blockchain é uma ótima solução de transparência para isso aqui, certo? Por que diabos alguém vai registrar uma informação privilegiada num blockchain sem ser obrigado a fazer isso? Né? Não faz o menor sentido. Mesmo nas plataformas de transparência de transações, como Bitcoin, por exemplo, eu tenho que registrar a transação. Eu tenho que registrar o porquê diabos eu estou fazendo aquela transação. Por exemplo, eu posso estar comprando a sua casa, eu tenho que registrar uma transação ali de estou mandando meu dinheiro para você e eu não preciso falar que eu estou comprando a sua casa. Mais do que isso, você pode ter uma informação privilegiada. Aquela casa ali onde ela está foi desapropriado. Né? A prefeitura tirou a casa do mapa, vai tirar a casa do mapa. Você sabia, você tem essa informação privilegiada, e você não registra isso no blockchain, você não é besta, você quer receber os bitcoins correspondentes para que o prejuízo, na verdade, fique comigo e não com você. Então, assim, não existe como construir uma plataforma de transparência global em que as informações privilegiadas sejam todas registradas. Cada um pode se negar a colocar
essas transações dentro da rede e continuar tão privilegiada quanto. Então, para resolver isso, de verdade, tem um livro legal, chama 1984, e ele explica muito bem como fazer isso. Aqui um grande irmão, a polícia da mente, esse tipo de coisa. Né? Você consegue extrair a informação de absolutamente da cabeça de todas as pessoas, e aí sim você consegue compartilhar a informação extraída da mente das pessoas como plataforma de vigilância global. Então, enfim, não tem nada a ver com blockchain. Esse tipo de coisa não resolve blockchain. Uma outra aplicação, essa mais tecnológica, voltada a tecnologias de redes que são hoje utilizadas em vários operadores de telefonia, é uma solução para auditoria em redes definidas por software. O que é uma rede definida por software? Software Defined Network, ou SDN. Bom, essa tecnologia ela essencialmente permite você programar os equipamentos de rede, como switches e roteadores, como você bem entender. Para uma comparação fácil de entender, mesmo quem não é da área de redes, pensa no seu celular. Quando você comprava aí há 10, 20 anos atrás, tinha lá um dispositivo que ele tinha o hardware e o software todo embutido nele. Você não podia personalizar nada. Você queria um jogo? Tem o jogo da cobrinha. É esse que você vai poder brincar. Você não pode instalar nada além disso. Hoje a gente tem Android, por exemplo, plataformas padronizadas, sistemas operacionais padronizados que pessoas quaisquer podem desenvolver aplicativos para executar e você personaliza à vontade. É exatamente essa ideia de SDN num cenário de rede. Né? Ao invés de você comprar um roteador e switch que já vem tudo pronto, uma caixa preta, você não consegue personalizar ele, você pode fazer isso. Cria-se um roteador que ele essencialmente recebe instruções de uma outra entidade, que é chamada de controlador SDN, e esse controlador SDN você pode colocar a lógica que você bem entender, né? Não precisa seguir necessariamente protocolos padrão de roteamento. Você define como o roteamento vai ser feito dentro da sua rede. Todos os dispositivos que seguem aquele controlador SDN, eles vão respeitar as regras que aquele controlador coloca. E aí um problema que pode aparecer nesse cenário é, bom, eu quero manter um log das ações desse controlador SDN para fazer uma auditoria. Então, toda ação que o controlador SDN fizer, ele tem que registrar no blockchain, e aí os switches vão lá e pegam deste blockchain os dados correspondentes e, enfim, os vários controladores, né, tem na rede, eles entram em consenso para ver se tudo está funcionando corretamente e por aí vai. Solução para isso, bom, coloca no blockchain, né, essa local para poder fazer a auditabilidade dos dados, isso que vai resolver o problema. Bom, precisa de um blockchain? Mais ou menos. No cenário de SDN, como eu falei, o controlador ele é considerado uma entidade confiável. Então, se ele quiser mandar uma ação qualquer para um switch, né, com tecnologias atuais, e falar, switch, faça isso, e não registrar no blockchain, ele consegue. Não tem porquê o controlador ficar passando por um blockchain. Você pode definir que, não, os switches vão ter que pegar os dados do blockchain. E se o switch não quiser, ele simplesmente aceita o envio direto do controlador e pronto, vai continuar operando igual. Não, mas eu vou obrigar a rede a fazer isso. Então você é um cara confiável, né? O sistema é confiável para sempre fazer o registro dos dados dentro de um blockchain. Se o sistema é confiável para sempre registrar no blockchain, o sistema é confiável para simplesmente mandar direto. Não tem muito... o blockchain está resolvendo de verdade, né? Só desvia a confiança de elementos para um outro elemento, que é o blockchain em si, que, enfim, vai ter os dados todos que forem registrados pelo controlador SDN e quem não quiser fazer esse registro, não faz. Eu estou contando desse caso específico, porque tem uma publicação científica para usar esse tipo de coisa, né, blockchain, para dar maior confiança em SDN. E, honestamente, não agrega, né? Eventualmente, uma solução potencialmente interessante, não, mas eu quero criar uma trilha de auditoria. Então, legal, pede para os switches fazerem, então, o registro dos dados localmente, todos os dados que vierem do controlador SDN, os equipamentos de rede vão registrar com assinatura digital, vão verificar a assinatura digital para ver se está certo. Não precisa esperar o controlador SDN registrar no blockchain e depois os switches vão lá e pegam. Isso aumenta a latência, não faz o menor sentido se você pode simplesmente usar as assinaturas digitais locais. Não, mas os equipamentos eles podem não ser confiáveis, eles vão lá e deletam essas informações que vieram do controlador SDN para apagar a trilha de auditoria. Precisa registrar no blockchain, porque aí essa trilha de auditoria fica imutável. Bom, se o switch vai apagar a informação que ele recebeu,
ele não vai olhar no blockchain e vai aceitar a transação diretamente do controlador. Então, honestamente, eu não consegui enxergar nas publicações voltadas a juntar blockchain com SDN nenhum ganho até agora. Né? Não tem uma questão de registro de tempo ser algo importante no sistema. Tem uma entidade confiável, que é o controlador SDN, que não precisa necessariamente registrar dados em algum lugar. Se precisar, estou confiando que ele está fazendo isso. Então, enfim, mais um cenário interessante, potencial, que até hoje não vi nada de blockchain como sendo uma solução de fato. E relacionado tem uma questão de validação de componentes fornecendo serviço. Tem a ver com atestação de componentes em um sistema. Isso foi interessante, foi numa conferência de blockchain que a pessoa estava apresentando e muita gente entende de blockchain, entendi de blockchain no local, estava fazendo várias perguntas, tentando convencê-lo de, cara, isso não vai funcionar. E ele insistia ainda, não, ó, entra no consenso, e no consenso vai ser feitas as verificações, de novo, consenso é sobre o tempo, não é sobre o conteúdo, não é sobre a testação em si. Então, problema nesse cenário aí de componentes fornecendo serviço em nuvem, vários microserviços que compõem um serviço maior. O problema nesse cenário é como garantir que um container do sistema não está comprometido. Alguém, sei lá, instalou um malware dentro de um serviço específico, quando ele subiu, ele está fazendo coisas erradas. Eu quero computação confiável, eu quero ter certeza que todos os elementos da cadeia, todos os microserviços que compõem o serviço maior, eles estão fazendo a coisa certa. Eu poderia, então, registrar tudo no blockchain. Né? Os containers, eles entram em consenso entre eles, né? É bom que tem bastante nó, né? Cada um dos microserviços roda também um consenso de blockchain para validar os pares uns aos outros. Eles se validam para ver se está tudo certo, e aí, se não tiver tudo certo, ele não dá continuidade à comunicação. O registro de containers no blockchain resolveria isso. Honestamente, eu não tenho a menor ideia do que as pessoas que estão tentando fazer isso têm exatamente como objetivo. Eu tentei entender, prometo, mas não tem ordem de eventos nesse cenário. Tanto faz se a atestação de A acontece antes do B, depois do B. O que é importante é acontecer uma atestação dos sistemas. Preciso de elementos dentro do meu sistema que façam verificações de integridade dos microserviços que estão sendo executados. Tem plataformas para isso. Tem uma plataforma muito legal, chama SPIF, Secure Production Identity Framework for Everyone, que por baixo dele tem um mecanismo de atestação. Existem agentes dentro do sistema que verificam, por exemplo, a integridade de um software qualquer antes dele ser colocado dentro de um container. Então, existem soluções, não tem a ver com blockchain, funcionam sem blockchain, inclusive, né? Esses agentes que fazem as verificações, eles colocam a reputação deles, digamos, em xeque quando eles falam, não, eu fiz a verificação. Agentes são outros pedaços de software, e esses têm que ser verificados por outros pedaços de software. Você cria, no final das contas, uma cadeia de verificações, e, obviamente, se um nó da cadeia for comprometido, você perde essa confiança, mas a ideia é ter uma tentativa, pelo menos, usando computação confiável com hardwares que são protegidos, né, HSMs, né, Hardware Security módulo de segurança em hardware, que faz proteções diversas como base de uma cadeia de verificações. É esse tipo de coisa que resolve, de fato, o problema. Eu, honestamente, não consegui até hoje achar uma solução de computação confiável usando blockchain que faça sentido. O que não quer dizer que não haja. Mas as que eu vi até hoje, em particular essas, vou verificar a atestação em blockchain. Não. O problema é atestar, o problema não é registrar em blockchain. E, eventualmente registrar, não vai ter exatamente um problema, né? O agente fala, eu atestei, registra no blockchain. Legal, pode ser útil, mas normalmente o que você faz, inclusive no SPIF, é o agente fala, eu atestei, está aqui um certificado digital dizendo que eu atestei, estou entregando para esse filho da mãe desse container e ele vai executar. E se você desconfiar, pergunta para ele, vai te entregar o certificado de que eu atestei. Você vai registrar isso no blockchain ou não? Não vai fazer uma diferença absurda. Mas, enfim, um outro cenário, né, computação confiável, que não achei soluções muito interessantes de blockchain em si. E, bom, depois de dois exemplos um tanto específicos em termos de tecnologia, né, um de redes, com redes definidas por software, e o outro de computação em nuvem e atestação de containers em nuvem, vamos pegar uma coisa que é para vários usuários da internet, que é o conceito de identidade centrada no usuário. Qual que é o problema que a gente tem hoje?
nossas identidades, elas estão espalhadas pela internet toda, né? Você tem que gerar conta para todo o serviço que você vai acessar. Quer comprar um produto numa farmácia? Cria uma conta. Quer acessar um e-mail? Cria uma conta. Quer fazer jogar algum jogo? Cria uma conta dentro da plataforma do jogo. Então, as nossas informações essencialmente ficam espalhadas para absolutamente todo lugar. A ideia de fazer uma identidade centrada no usuário é facilitar essa gestão, né? Permitir que o usuário controle onde os dados são armazenados, quem acessa o que dos dados dele e como a identidade é apresentada, né? Cada atributo correspondente é apresentado. Por exemplo, você não necessariamente quer que o seu chefe ele saiba quais são os jogos que você tem jogado, quanto tempo e coisas do gênero. Isso é mais para um círculo de amigos, né? Senão fica difícil você justificar o quanto você trabalhou naquela semana quando a plataforma de jogos fala, não, ele jogou 120 horas aqui na plataforma, né? Então, enfim, esse tipo de coisa, essa gestão dos atributos e das identidades dos usuários é o conceito de identidade centrada no usuário. Então, o objetivo é esse. Eu quero centrar no usuário final o controle sobre todos os documentos dele, todos os atributos, todas as informações correspondentes, e ele pode fornecer o que ele quiser a quem ele desejar a qualquer momento. E facilitar, né, essa gestão toda. Se você muda, por exemplo, de endereço, você não ter que ir em cada um dos sites onde você cadastrou o seu endereço original e mudar, né? Aí, endereço, e-mail, telefone, todas as informações correspondentes. Então, muito simples, né? Vamos criar uma plataforma centrada no usuário usando blockchain. Todo mundo registra os seus dados em um blockchain, aí dá para ver quem acessou o quê e por aí vai. Pergunta para você, tem ordem de eventos nesse cenário? Não tem muito, né? Porque afinal de contas, tanto faz, né? Se eu registrei antes de você os meus dados, vai fazer uma gigantesca diferença. Então, assim, honestamente, eu não tenho visto, tenho visto muitas plataformas de identidade centrada no usuário querendo usar blockchain. Até hoje não vi nenhuma plataforma que supera soluções que já existem, que não são totalmente descentralizadas no sentido de, são os usuários finais que executam, mas que funcionam para isso e são descentralizadas. Você pode fazer registros de forma descentralizada. Uma delas que a gente vai cobrir aqui dentro dessa disciplina é o OpenID e o OAuth, né? O OpenID Connect e o OAuth 2.0 é parte dessa disciplina para explicar um pouco como fazer isso com um sistema de gestão de identidades, não necessariamente usando blockchain. Já discutimos, quando estávamos falando de certificado Web of Trust, que é usado no PGP. Bom, se a minha identidade for simplesmente uma chave pública, eu consigo fazer a gestão centrada em mim. Eu gero um par de chaves e eu simplesmente uso esse par de chaves onde eu bem entender para dizer que sou eu. Ué, mas quem garante que você, o usuário que está ali registrado é aquele mesmo? Ninguém, é descentralizado. Se eu em algum momento encontro você e verifico a sua chave pública pessoalmente contigo, eu emito um certificado para você dizendo, não, este aqui é o usuário X, eu a garanto, né? Eu gerei um certificado dizendo isto para ele. Então, pessoas podem gerar certificados para mim, dizendo que eu sou o Marcos mesmo, aquela é a minha chave pública, e pronto, está altamente centralizado, de novo, assumindo que a minha identidade dentro do sistema é uma chave pública. Essa é a ideia do Web of Trust, a cadeia de confiança, né, na rede é usado em soluções de e-mail como o PGP, foi proposto na década de 80, 90. Esse tipo de solução funciona de forma descentralizada. E uma outra solução interessante, que vai nessa linha, né, de o usuário poder gerar os seus próprios certificados e se identificar no sistema, é o Self-Certifying File System, sistema de arquivos com auto-certificação. Isso é usado numa outra tecnologia que a gente vai discutir aqui, chama IPFS, Sistema de Arquivos Interplanetário. Enfim, existem soluções. Nenhuma delas requer blockchain, porque não tem ordem de eventos, não tem a necessidade de um registro dessa forma. E, de qualquer forma, nenhuma delas resolve o problema 100%. Tá? Tem problemas grandes nesse cenário de gestão de identidades, porque não é simplesmente o registro, tem algumas coisinhas a mais. O primeiro problema, esse é difícil de resolver tecnologicamente, são as provas de identidade, né? Prova de autenticidade de que uma identidade pertence de fato a um usuário. Eu falei o caso aqui do PGP, né, no Web of Trust, são os usuários que dizem quem é aquele usuário, né? Os vários
amigos meus emitem um certificado dizendo que a chave pública do Marcos é aquela, se você quiser confiar em algum desses amigos ou em alguns desses amigos, você tem alguma confiança que, de fato, aquela chave pertence a um certo usuário. Na prática, muitas vezes, né, para ter uma garantia jurídica maior, é comum que precise de uma autoridade para fazer a verificação documental, coisas do gênero, e aí sim ela emite um certificado para o usuário. Então, assim, você pode escolher qual é o emissor do certificado, isso te dá algum grau de descentralização, mas você ainda assim precisa de algumas autoridades confiáveis. Simplesmente registrar no blockchain não gera confiança. Só porque foi registrado. De novo, os nós no blockchain eles vão verificar se é o Marcos de fato que está entrando ali dizendo que oi, eu sou o Marcos. Eu posso chegar, Marcos, chegar e falar, eu sou o presidente dos Estados Unidos. E simplesmente registrar aquilo. Como é que o sistema do consenso, o sistema dentro do blockchain vai verificar essa informação? Não vai. Vai precisar de pessoas que dizem, não, eu verifiquei a chave pública do presidente dos Estados Unidos, é essa mesmo. Vamos em frente. Né? Pessoas ou autoridades para fazer isso. Então, assim, não ajuda muito um blockchain para resolver este problema específico de prova de autenticidade. O que pode ter de potencialmente interessante é colocar um log transparente para identificar quando é feita uma emissão e uma revogação. Aí é mais para se no futuro uma autoridade ela emitiu um certificado para uma certa entidade e ela emitiu errado. Ela se equivocou, seja de propósito, né, por fins maliciosos, seja um engano honesto. Aí. Então, para isso existe o log transparente. Né, a aula sobre log transparente discutiu exatamente um cenário desse tipo, que é transparência de certificados, mas é isso, né, o log transparente ou o blockchain não verifica se aquela emissão foi correta ou não. Ela só impede que alguém que tenha feito uma emissão indevida apague os rastros dessa emissão indevida. Então, nesse sentido, pode ter algum interesse log transparente, não necessariamente o blockchain, mas não resolve esse problema diretamente, né, de prova de autenticidade de um certo dado. Além dessa questão da autenticidade das identidades, tem uma outra que é, no mínimo, tão difícil quanto de resolver, que é aquela frase que eu coloquei ali, onde os dados são armazenados e quem acessa o quê. Deixa eu tentar colocar o cenário aqui. Parece que há o maior controle possível, que é você é o único usuário que tem acesso aos seus dados. Você guarda seus dados no seu celular. É o seu celular que entrega as informações. Então, enfim, se alguém quer uma informação sua, ele que mande uma mensagem para o seu celular, você vai ver ali no seu aplicativo o pedido e você dá autorização ou não. Por exemplo, alguém quer saber, né, quais jogos você jogou nessa semana. Se for seu chefe, você não dá autorização. Se for um amigo, você pode entregar autorização. O controle é completamente seu. Afinal de contas, é o seu celular. Você programa ali o software e diz quem que vai acessar ou não. Parece que funciona e funciona na primeira vez que você dá autorização. A partir daí, já era, né? A pessoa que pegou a informação, ela pode repassar para um terceiro a qualquer momento, sem pedir novamente para o seu celular. Então, o que daria para fazer com isso? Vamos colocar no blockchain, então. E agora, toda entidade que pedir uma certa informação, ela tem que fazer o registro do pedido no blockchain, e toda entidade que entrega a informação, ela tem que registrar falando que entregou a informação no blockchain. Lindo, só que não funciona. Porque, afinal de contas, a pessoa pode pedir diretamente para alguém que acessou os seus dados no passado, e essa pessoa simplesmente entrega, sem registrar nada no blockchain. Nem o pedido, nem o pedido de autorização para você, para deixar esse acesso acontecer, e nem o fato de ter acontecido de fato a transação. Então, assim, não adianta. Você pode até confiar, né? Não, essa entidade que pegou os meus dados é uma entidade idônea, ela simplesmente não vai entregar os dados, a não ser que tenha um registro válido no blockchain e eu tenha feito a autorização correspondente. Maravilha, mas se você confia nela para fazer exatamente isso, você não precisa do blockchain, certo? Porque, afinal de contas, você pode simplesmente perguntar para ela no futuro, olha, quem que acessou os meus dados? E ela vai sempre perguntar para você, essa entidade aqui está querendo acessar os seus dados. Você autoriza ou não autoriza? Então, enfim, basta uma relação direta entre você e a entidade, e confiança, obviamente, para resolver o problema. O blockchain não dá mais confiança, eventualmente introduz latência, eventualmente reduz a privacidade dos usuários, porque vai dar para ver, né,
ou quem que solicitou o quê, vai precisar de soluções tecnológicas para criar a privacidade, para não deixar qualquer pessoa acessar as informações de quem acessou o quê, os seus dados, né, quando esse tipo de coisa aconteceu. Enfim, você está mais criando problema do que solução colocando blockchain nesse cenário. Então, enfim, o blockchain pode até dar algum caso de disponibilidade, né? Facilita o acesso às informações, mas se você quiser isso, né? Disponibilidade, que é o seu problema, conseguir acessar essas informações, fazer uma busca de dados de usuários de forma descentralizada, não é blockchain. A melhor solução é DHT, que é uma outra tecnologia que a gente vai discutir dentro desse curso para fazer buscas descentralizadas. Isso conclui a discussão de aplicações um pouco duvidáveis de blockchain. E insisto, isso não quer dizer, porque está nessa lista aqui que eu apresentei para vocês, que é como água e óleo, né? Então, blockchain e gestão de identidades não fazem o menor sentido. Não é isso que eu quero dizer. Dependendo da aplicação, pode não fazer muito sentido. Simplesmente alguns dos exemplos que eu coloquei aqui, que eu às vezes vejo algumas discussões, eu não consigo enxergar a relação entre blockchain e a tecnologia correspondente. Mas há sim discussões na academia, na indústria, tentando juntar esses dois elementos. Talvez achem-se problemas que fazem absolutamente todo sentido. Blockchain e algumas das tecnologias que eu coloquei aqui. O que eu quero passar é a visão crítica para vocês e mostrar alguns exemplos que, olha, talvez seja bom repensar se blockchain entrega ou não entrega algum benefício dentro desse cenário. E aí é para extravasar mesmo, isso aqui não é proposta de verdade, é mais uma proposta minha, porque se um blockchain conseguisse fazer absolutamente tudo que algumas pessoas fazem, dizem que ele faz, eu conseguiria curar o câncer, por exemplo. Olha só, é muito simples, né? A solução, uma aplicação direta, praticamente, de blockchain. Bom, câncer é simplesmente uma replicação das células de forma desenfreada, descontrolada. O que causa um câncer? É uma mutação genética, né? No final das contas, o código genético manda aquela célula fazer mitose, né? Produção, em uma velocidade muito maior do que ela deveria de verdade. Então, isso que causa o câncer, é uma mutação no DNA. E o que é o DNA? Bom, o DNA é uma sequência, palavra importante, sequência, de bases nitrogenadas, né, ATCG, que, enfim, tem um código ali correspondente. Então, essa sequência, quando ela muda, essa mutação, você tem um problema. E talvez você já tenha percebido onde o blockchain entra. Blockchain garante uma sequência imutável de dados. Então, maravilha, muito simples para curar o câncer. Para você curar o câncer, você pega a sua sequência de DNA, registra dentro do blockchain, agora a sua sequência de DNA está imutável e pronto, não precisa fazer mais nada, né? É imutável, não dá mais para fazer mutação e, portanto, não dá mais para criar problemas genéticos e tumores como resultado. De nada, humanidade. Pode imitar um prêmio Nobel, aceito no meu endereço na sequência. E, bom, obviamente não faz o menor sentido, porque não adianta eu registrar o DNA no blockchain se ele vai mudar no mundo real, né? Então, o blockchain, se ele não garante a imutabilidade das coisas no mundo real, ele garante no blockchain, né? Enfim, considerando todos os atenuantes que a gente discutiu aqui sobre imutabilidade, uma vez registrado no blockchain, espera-se que não seja modificado, mas isso não quer dizer que não vai modificar no mundo real. Então, é esse tipo de coisa que eu espero que vocês tenham cuidado, né? Quando alguém diz, registrou no blockchain, está imutável, pronto, problema resolvido. Não, blockchain não necessariamente reflete tudo que está no mundo real. Boa parte dos problemas, das soluções que eu discuti aqui com vocês, tem a ver com o uso do blockchain como se ele garantisse alguma coisa no mundo real, quando, na prática, ele não garante. Ele garante dentro do domínio do blockchain algum grau de rastreabilidade, mutabilidade, mas não necessariamente no mundo real correspondente. Tem várias outras soluções que não fazem tanto sentido, não coloquei todas aqui, eu deixo uma referência para vocês de exemplos de propostas no mundo que estão tentando usar o blockchain para resolver todos os problemas da humanidade, e não necessariamente é o caso. Este é, inclusive, um gancho para a última parte, o último bloco desta disciplina, que é algumas outras tecnologias centralizadas que são tão interessantes quanto blockchain, em alguns cenários mais interessantes do que blockchain para resolver problemas reais. Na prática, o mundo real é composto por várias pessoas que têm essas ideias
às vezes geniais, tá? Que fazem todo sentido, conseguem construir coisas visionárias, né? O cara tem um terceiro olho ali. E várias pessoas que estão tentando usar a blockchain sem necessariamente, saber para que ele serve, dois, conhecer outras tecnologias que podem dar resultados até mais interessantes que blockchain, dependendo do cenário. Então, o ponto é, espero que você consiga distinguir entre as aplicações visionárias de blockchain e as aplicações feitas por pessoas que ainda não entenderam como a tecnologia funciona, estão simplesmente dentro do hype. O meu objetivo dentro dessa disciplina é esse. Com isso, concluo esta aula. Nos vemos na próxima. Até mais. Voltando aqui com vocês para fazer um adendo. Na época que esse vídeo foi gravado, eu fiz uma discussão aqui sobre o uso de blockchain dentro de um cenário de vacinas, né, para prova de que alguém tomou vacinas. E, bom, a conclusão é que, como não tem exatamente uma ordem de eventos nesse cenário, em geral, para provar que alguém tomou vacina, basta ter o documento assinado, né, digitalmente, para poder fazer esse tipo de verificação, não tem muito a ver com blockchain. E eu também mencionei que não, mesmo log transparente não faz tanto sentido porque o Ministério da Saúde acaba sendo uma entidade confiável para fazer essa emissão de vacinas, né? Então eu considerei aqui pelo menos dois ataques em que não faria muito sentido colocar um log transparente, por exemplo, forjar um comprovante antigo para criar essa impressão de imunização, e, enfim, na prática o Ministério da Saúde, como uma entidade confiável, ela poderia emitir um novo comprovante na hora, né? Não adiantaria muito contra esse tipo de ataque, ou para poder eliminar um comprovante antigo da base de dados para falar, não, essa pessoa não tomou vacina. E aí a pessoa, né, tendo interesse em provar que ela tomou vacina, com o documento assinado, já resolvia. Né? E bom, eu tenho que voltar, revisitar essa discussão, porque na prática o log transparente acaba sendo útil para um cenário real, por mais que seja extremamente surreal, que é um cenário do tipo alguém quer apagar registros antigos e não tem interesse em que aquele registro antigo seja provado que ele era real, né? Enfim, remover algo do passado e não quer que alguém externo saiba que foi feita essa remoção. Foi um caso real e surreal que aconteceu. Aqui tem o link correspondente à matéria, né? A vacina falsa de Bolsonaro. O secretário admite ter usado senha de enfermeira para excluir dados do SUS. Então, assim, em um cenário assim não muito comum, né, de alguém querer remover um dado do passado, sim, o log transparente acaba sendo bastante útil, porque aí na prática, qualquer alteração de um dado feita no passado, ela pode ser detetada, né, pelo log transparente, pelos monitores de um log transparente, e se houver aí replicação desses dados em diferentes monitores, é possível você recuperar o dado original, né, saber o que existia na base antes. Então, enfim, na prática, o log transparente, sim, tem pelo menos uma aplicação real nesse cenário. Então, essa é uma utilização útil de logs transparentes. Na prática, parece que o Ministério da Saúde estava usando blockchain per se, enfim. Usar blockchain como log transparente não é exatamente um problema. Pensando em blockchain full, sou exagero, tá? Enfim, não tem uma necessidade de você fazer uma replicação completa dos dados. Faz muito mais sentido ter algum grau de replicação dos dados, né, definido pela plataforma. Então já seria suficiente, não precisa ter um monte de entidades fazendo essas replicações. Algumas cópias já deve ser o suficiente para ser bem difícil de fazer o apagamento. E o consenso distribuído também entre muitas entidades vai atrasar sem muita necessidade mesmo de atraso. Né? O custo computacional de um consenso aqui pode não ser muito interessante. É muito mais fácil cada região, por exemplo, definir a ordem correspondente dos seus próprios dados. Então não precisa cruzar os dados necessariamente de diferentes regiões. Dá para cada região do país ter o seu próprio log transparente ali, não precisa ser comparado um com o outro. Então não precisa de um consenso, né? Ah, não, essa vacina aqui foi tomada antes ou depois dessa outra em outro estado, né? Não tem muito por que comparar as diferentes regiões, quem tomou vacina antes de quem. Então, assim, na maioria dos casos, pelo menos, então em princípio não precisaria ter um blockchain completo. Mas, enfim, voltando atrás para alguns casos que não tinham sido considerados na explicação original, então o log transparente tem sim alguma utilidade nesse cenário.
É isso.